Todos os dias as mulheres sofrem diferentes tipos de violência. Uma recente pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, causou polêmica em todo o país e levantou a discussão. Como a sociedade percebe as agressões e como as mulheres podem se proteger da violência física e psicológica e fazer valer os seus direitos. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, e com o juiz e coordenador do Centro Judiciário da Mulher do Fórum do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal, Benhur Visa. Mas antes, vamos acompanhar uma matéria sobre esse assunto. Ônibus lotado, vagões de metrô cheios. Todos os dias, milhões de pessoas usam o transporte público em todo o país. E o que seria apenas um meio para se deslocar, tem sido também cenário de uma prática violenta, o assédio sexual. Eu acho que os homens sempre aproveitam um pouco, né, para ficar encostando na gente. É triste, né? É complicado. Em São Paulo, só este ano, a Delegacia de Polícia do Metropolitano registrou 15 ocorrências. Na capital federal, 42 casos de assédio em ônibus chegaram às autoridades no ano passado. Segundo dados da Central de Atendimento à Mulher, entre janeiro e junho de 2013, o Ligue 180 recebeu mais de 37 mil ligações sobre casos de violência contra a mulher. A violência física foi a mais frequente, representando 55,2% dos casos. No caso da sexual, houve 646 registros. Para combater a prática dentro do transporte público e incentivar a denúncia, foi lançada uma campanha no Distrito Federal. Bom, alguns números trouxeram surpresa e até alguma indignação a um grande número de pessoas. Não estamos aqui para discutir a pesquisa em si, mas eu gostaria de saber dos senhores que trabalham com isso no dia a dia, esses números apontados nessa pesquisa do IPEA, eles traduzem fielmente a cara do brasileiro de hoje? Bom, eu acho que, para mim, pelo menos, não me assustou nem um pouco o resultado, né? Em relação, eu trabalho com gênero tem 10 anos, o que me espantou foi o espanto das pessoas, o que mostra a invisibilidade do machismo no nosso país. Então, assim, se centrou muito sobre a questão da mulher que mostra o corpo através de roupa, mostra o corpo através de certas roupas, ela merece ser atacada, se firmou muito nessa questão. Mas outras questões também que apareceram no relatório apontam para a existência de valores machistas. E apontam também, eu acho que para um momento da nossa sociedade de passagem, onde parece que houve muitas mudanças, mas a estrutura social ainda é profundamente machista e sexista. A gente precisa pensar em políticas públicas a longo prazo e que, de certa maneira, pensem em intervenção de uma forma mais profunda. Só consigo vislumbrar isso na educação. Então, talvez, assim, com algum tipo de política que se torne obrigatório algumas oficinas de gênero na educação básica e fundamental, em escolas públicas e privadas, no sentido de tornar visível essa violência do estupro, da violência sexual e física, é a pontinha do iceberg, mas a violência está no cotidiano, a violência está no fio-fio, a violência está, em aspas, nas brincadeiras, nas piadinhas, que se tornam tão comuns que a gente já nem percebe como violência. Mas que também estão sendo questionadas recentemente. Eu percebo, como bem trouxe a doutora Valesca, eu percebo assim, nós temos uma cultura machista, mas a sociedade ela já não está mais se conformando com a violência contra a mulher. Então ela está começando a se posicionar, ela ainda não conseguiu se desvencilhar daqueles preconceitos, né, e bem preconceitos mesmo, naquilo concebido anteriormente e que vem sendo passado de geração para geração, ela ainda não conseguiu se desvincular desse, mas ela já não convive mais com a agressão física, por exemplo, ela já não tolera mais. Então, embora a sensação que a gente tem é que a pesquisa ela espelha uma realidade da impressão da sociedade, de um mito que a sociedade viva, alguns conceitos, alguns princípios que foram incutidos na criança de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mulher mal vestida, né, ou semi-despida, é um convite a uma prática sexual, porque aquilo ali por si só já seria um aceno positivo para o homem. Então, existem essas crenças e elas estão muito arraigadas. Há uma mudança, eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela tem um papel muito importante nisso, mas há uma mudança que vem sendo construída
que não conseguiu ainda romper com esses chavões. Mas ela já começa a desconstruir uma prática que é muito cruel, que é a prática da agressão física e da violência em si contra a mulher, não é? Principalmente a doméstica. Demora muito para se modificar uma cultura assim, então... Eu acho que sim. São quantos séculos, né, na verdade, que a gente tem uma cultura patriarcal. Eu fiz uma pesquisa durante 5 anos sobre xingamentos em várias classes sociais e faixas etárias. O machismo, ele vai estar no nosso cotidiano. Xingar quer dizer para o outro um lugar social que você não deve ocupar. Então, uma coisa que apareceu na pesquisa e que eu fiquei impressionada, porque mesmo entre adolescentes que se dizem, né, ter uma certa liberdade sexual, ainda existe um controle do comportamento sexual da mulher, da sexualidade do corpo. O que eu acho que é importante a gente colocar é que, na aparência, houve muita mudança dos comportamentos, mas a estrutura social me parece que ainda tem valores vigentes extremamente machistas. E a senhora apontava muito acertadamente um caminho, a educação, obviamente. Isso leva algum tempo. Enquanto isso, qual é o papel do judiciário? Como pode ajudar para modificar essa situação de fragilidade das mulheres? Para além da atribuição jurisdicional, nós temos o judiciário tem participado de palestras em escolas, né? Nós temos aqui no Distrito Federal, o Centro Judiciário da Mulher tem feito palestras em escolas sobre as questões de gênero, sobre a questão da violência doméstica, explicando o que é, por exemplo, um abuso sexual, que às vezes a criança não está percebendo o que é um abuso sexual. E nós tivemos casos, por exemplo, que a professora, depois da palestra, trouxe um relato para o Conselho Tutelar de uma aluna que estava sendo abusada pelo pai. Então, o investimento na educação, sem dúvida, ele é a chave do sucesso. Você não consegue passar por uma outra etapa se você não investir em educação. Se nós não mudarmos a cultura, e por isso o trabalho na escola, na expectativa de que nós possamos ter uma outra geração que não preserve aqueles valores machistas e opressores que justificam a violência, que justificam o estupro. E a educação, ela tem um papel essencial nesse sentido. Então, o que tem sido feito hoje? Hoje tem sido feito muitas palestras, né? Nós temos aí propagandas pelo Poder Judiciário, combatendo o estupro. Nós vamos para a mídia, para as redes sociais, de uma maneira geral. Lá nós vemos as campanhas sendo divulgadas, sendo difundidas. Mas nós vemos também que quando o homem quer ofender a mulher, ele também joga na rede social a namorada em trajes mínimos. Então, é uma forma que ele tem de ofendê-la. Certo. Nós vamos rapidinho para um intervalo e voltamos já, tratando, inclusive, da importância dessa discussão da sociedade parar para debater, inclusive, dentro das mídias, das redes sociais, toda essa questão de violência. Nós estamos com o programa Fórum, indo para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Fórum, que hoje trata sobre a violência praticada contra a mulher. Acompanhe mais uma reportagem que trata desse tema. O artigo 213 do Código Penal Brasileiro deixa claro: estupro é crime e quem comete este ato pode ficar preso por mais de 10 anos. Normaliza-se que elas são potenciais vítimas de estupro ou de crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque elas não vão reagir, porque são delicadas, porque são mulheres, são mais frágeis. O que grande parte da população brasileira não sabe é que 75% dos casos de estupro contra mulheres no país ocorrem dentro das próprias residências, provocados por familiares ou pessoas conhecidas. O Brasil é o 7º país no ranking de homicídios de mulheres. Uma das grandes questões discutidas sobre o assunto é o comportamento feminino, como a forma de se vestir e se portar. O que para a especialista em violência contra a mulher é apenas uma das desculpas usadas na tentativa de justificar o crime. Eles vão dizer que a culpa é da mulher. Ou porque ela está no meio da rua, a altas horas da noite, porque ela está sozinha, porque está perto de um bar, ou está dentro do bar, porque está vestida de uma forma ou de outra. Motivada por uma pesquisa polêmica realizada sobre o tema, a jornalista Nana Queiroz fez um protesto.
Nua e com a mensagem "Eu não mereço ser estuprada", ela chamou a atenção para o assunto e conquistou vários seguidores nas redes sociais. Nunca imaginei que a campanha ia chegar nesse ponto. Nosso principal objetivo agora é o Plano Nacional de Educação e nós fazemos questão que ele inclua o ensino de questões de gênero nas escolas. Para o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal, campanhas como esta são válidas como forma de conscientização da população. É importante que todas as pessoas reflitam sobre o risco que existe da prática desse tipo de violência contra as mulheres e que nós não podemos categorizar as mulheres em mulheres dignas e mulheres indignas. Denunciem. O primeiro passo para acabar com essa mentalidade é acabar com o nosso silêncio. E essa violência tem sido debatida e repudiada veementemente nas redes sociais. A repercussão foi enorme dessa recente pesquisa do IPEA. Qual a importância disso, da sociedade parar para discutir estas questões? Então, eu acho que o principal impacto positivo dessa pesquisa do IPEA foi justamente tornar visível. E eu acho que incomodou vários grupos. Mas incomodou por quê? Porque é uma imagem no espelho que não é muito agradável de ser vista. Então, nesse sentido, o interessante da pesquisa é justamente incitar o debate, a discussão. Né? Voltando um pouco na questão sobre educação, esse eu acho que foi um aspecto interessante do relatório. Uma correlação positiva entre pessoas ou inversa, entre pessoas que têm um nível de escolaridade mais alto, elas tiveram uma tendência a colocar respostas, a responder de maneira menos sexista. Então, eu acho que isso, voltando, aponta para a importância da educação. Pois é, normalmente, quer dizer, é muito comum se ouvir falar que não, a violência contra a mulher está presente em todas as classes sociais, mas essa pesquisa vem mostrando que por região, por faixa etária e até por religião, as respostas são bem diferentes, né? É importante também se observar os grupos para poder trabalhar esses grupos separadamente? Mas, de certa maneira, o recorte da escolaridade, de certa maneira, perpassou todos os grupos, né? E um outro aspecto também que é destacado no relatório, mais do que uma correlação positiva ou negativa entre essas características, foi a relação entre os valores dessas pessoas e as respostas sexistas. Então, por exemplo, no relatório se aponta que quanto mais o sujeito achava que o homem tem que ser o cabeça do lar, né? Mais as respostas eram sexistas. Então, por exemplo, esse sujeito... Tolerava o estupro. Exatamente. Então, ele casou com a mulher agora é uma propriedade. Né? Eu acho que a ideia do casamento como propriedade, a mulher como um objeto, ela ainda é muito presente na nossa cultura. Não é à toa que a violência é tolerada. E quando é mostrada num relatório como esse, as pessoas ficam chocadas. Mas não precisa ir muito longe. Se você souber olhar no seu cotidiano, você vai ver isso. Essa violência que é tolerada não é pelo judiciário, desde que as pessoas denunciem, procurem seus direitos. Como é tratada, por exemplo, a esposa que é estuprada pelo marido? A maioria nem sabe que isso é um estupro. Que existe, né? Não sabe. Como o judiciário trata isso? E a cantada de rua? É realmente uma agressão? Como que um juiz determina se foi um galanteio, se aquilo... É a vítima que diz, não, me incomodou, então foi uma coisa agressiva. Como é que se comporta diante de uma situação dessa? A legislação, ela é ainda um pouco pobre para enfrentar essa nova postura que a sociedade está exigindo. Então, nós temos, por exemplo, um Código Penal que é de 1941. Então, nós estamos na década de 40, nós já estamos no outro século e no outro milênio. Mas o nosso código, ele trabalha. Nós temos uma lei de contravenções penais que é contemporânea com o Código Penal. Então, muitas condutas que a Lei Maria da Penha trouxe, e aqui eu faço um parêntese, em que a Lei Maria da Penha, ela cuida das questões familiares e domésticas. Então, ela tem lá os requisitos de afinidade, de convivência, né? E não se aplica, por exemplo, nesse estupro onde o estuprador não conhece a mulher que está estuprando e nem ela o conhece. Então, o reflexo da Lei Maria da Penha nessa relação aqui não é o mesmo, porque ela cuida dessa doméstica, dessa da mulher. E a mulher que está sendo forçada a uma relação sexual com o marido, ela está sendo estuprada, isso aí justifica uma ação penal e justifica uma condenação e a pena não é baixa, a pena é alta. Então, agora, o que é necessário? É necessário que essa mulher leve adiante
essa notícia, porque essa é uma notícia que o Estado não tem. O Estado não tem conhecimento. Então, não adianta você dizer, por exemplo, não meta a colher, vizinho, não denuncie. Nós tivemos um caso recentemente que foi julgado, onde o vizinho ouviu os gritos de socorro da mulher, ligou para a polícia, acompanhou a mulher até a delegacia e esteve na audiência do fórum prestando depoimento. Você começa a ver assim, uma nova postura do cidadão. Poderia ter feito de uma forma anônima, mas se sentiu tão agredido que resolveu exato, intervir de uma forma mais ele firme. teve a coragem de comparecer. E isso é importante, porque a sociedade não pode só cobrar um resultado, ela tem que participar. Não adianta, eu não posso, eu, juiz, o Estado, eu não posso condenar uma pessoa sem prova, porque senão você entrega todo mundo na mão do juiz. E eu condeno você, eu absolvo você, eu condeno você, eu absolvo você, sem critério. Então, tem a necessidade da prova. Agora, em relação à violência doméstica, a palavra da mulher, ela tem uma força muito grande, uma força probante muito grande. E a jurisprudência caminha nesse sentido de prestigiar a declaração da mulher no que confronta com a declaração do ofensor, do agressor. Só complementando uma coisa que o doutor Benhur disse, que eu acho que é importante, quer dizer, a Lei Maria da Penha é maravilhosa, mas ela tem que ser acionada. Então, Exatamente. Voltando para a questão dos valores e disso que é tão entranhado e que se torna invisível, a questão do estupro no casamento. Eu trabalho com saúde mental e gênero em hospitais psiquiátricos. É muito comum você escutar os pacientes nos hospitais psiquiátricos, as mulheres, relatarem situações de violência, de estupro e de estupro no casamento. Só que elas não nomeiam estupro no casamento como estupro, porque elas acham que é um dever delas. Então é melhor eu fazer isso, não vou perder meu homem. E é ruim com ele, mas é pior sem ele. Então o machismo, ele cria caminhos privilegiados de subjetivação e que a gente vai ver não só na violência, mas a gente vai ver no sofrimento psíquico grave, no enlouquecimento, nos transtornos mentais. Quer dizer, se a gente não tem algum tipo de política nessa outra ordem que não é só esperar do jurídico, fica difícil. Porque a própria mulher tem a lei, mas ela não vai usar. Porque ela acha que, enfim, é do destino, é do papel dela de mulher. Toda vez que o homem deseja ter uma relação sexual, ela, de certa forma, ofereceu o corpo dela. Então, a coisa é muito mais profunda, né? Puxando essa outra campanha, as mulheres não querem ser incomodadas e é direito delas ter o poder andar na rua, num ônibus, passar na frente de uma obra e não ter que ouvir uma cantada, uma palavra deselegante. Mas isso até então era visto como uma coisa assim que faz parte do dia a dia. Exatamente. William, olha, eu posso dizer como mulher, porque tem pessoas que me dizem assim, essa questão de gênero, feminismo é ultrapassado. E eu brinco com as pessoas, quando são mulheres, você tem coragem de sair da universidade às 10 horas da noite? Porque eu não tenho. Eu lembro o tempo inteiro que eu sou uma mulher, porque meu medo é de ser estuprada, não é de ser assaltada. Se me assaltarem, eu ainda estou no lucro. Então, assim, quando você é colocada nessa posição, é naturalizado esse tipo de violência. Eu não posso sentar num bar, por exemplo, em Brasília, dificilmente não vai vir algum homem me cantar, tá sozinha. Isso é comum na vida das mulheres. E às vezes eu não estou afim, eu estou afim só, por exemplo, de tomar uma cerveja, ou sei lá. Coisa que não é comum para os homens. Então, o que eu acho problemático é exatamente a naturalização da violência. A gente é criada a aceitar isso. E a partir do momento que a gente começa a refletir, a problematizar, as próprias relações se transformam. Não é à toa que no relatório, as pessoas mais jovens tiveram a tendência também a dar respostas menos sexistas. Então, eu acho que está tendo mudança, mas ainda vai demorar um tempo. Por isso que a gente precisa de políticas públicas também no judiciário. Decreto, lei, mas só isso não vai mudar, entendeu? A gente também tem que pensar em políticas públicas, voltando na história da educação, de pensar outras possibilidades, de problematizar isso que é da ordem do invisível, que está em desenho animado, né? Eu tenho uma aluna que está fazendo, por exemplo, um estudo sobre os desenhos de Walt Disney. As canções, as historinhas que se passam são inacreditáveis, são extremamente sexistas. E não são ruins só para as meninas, para os meninos também. Né? Vocês não podem chorar, não podem ter fragilidade, não podem não ter desejo sexual. Então, se vier uma mulher linda, maravilhosa, e der em cima de você e você falar, não quero, nossa, tem algum problema? Né? Colocada em xeque a sua virilidade, a sua masculinidade. Quer dizer, a masculinidade hegemônica, patriarcal, também é muito ruim para os homens. E também vai, por exemplo, aparecer no sofrimento psíquico grave nos hospitais psiquiátricos. É difícil um homem pedir socorro, ele tem que estar muito mal, porque vocês aprendem a não ter fragilidade, né? A não cuidar de si. Esse assédio em locais públicos, como é que isso pode ser tratado na sua área?
Nós temos aqui no Distrito Federal, o caminho prático, então, nós temos aqui no Distrito Federal uma delegacia especializada em atendimento à mulher, é a DEAN. Só interrompendo um pouquinho, doutor, essa delegacia da mulher, ela está presente em quantos estados no Brasil? Você saberia dizer? Está em número suficiente? Ela faz a diferença no dia a dia das mulheres? Ela faz a diferença, mas ela não está em número suficiente. Por exemplo, no Distrito Federal nós temos apenas uma. E vê a população que nós temos no Distrito Federal. Mas, se nós temos uma aqui, nós temos a melhor delegacia de atendimento à mulher do Brasil. A delegacia do DF, ela foi considerada a número 1. Ela é referência nacional e internacional. Ela recebe visitas de delegações exteriores que vêm para conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui. Então, o caminho para essa mulher é, primeiro, procurar a delegacia e registrar a ocorrência. Isso na esfera criminal. Mas na esfera civil, nós temos um episódio já acontecido há algum tempo, que eu me recordo, foi muito noticiado pela mídia, de uma determinada mulher que passava sempre por uma obra e era assobiada, né, pelos trabalhadores daquela obra, pelos homens que ali estavam trabalhando. E toda vez que ela passava, ela era ali perturbada na sua tranquilidade, no seu sossego, né, assediada. E ela ingressou com uma ação no cível, pedindo a indenização contra a empresa pela responsabilidade do empregado. E a empresa foi condenada a indenizá-la pelo comportamento dos empregados. Então, hoje, nós ainda temos esse tipo de comportamento, mas eu já percebo assim, um pouco menos. Um pouco menos. Antes, a gente ouvia muito o assobio na rua. Passava uma mulher toda perfumada ou com um traje mais atrativo, aí o rapaz, ou o homem, ou até mesmo o menino assobiava. E isso vem se modificando. A gente começa a perceber. E quando a doutora Valesca disse sobre a camada mais jovem é mais receptiva à proteção da mulher e ela tem menos arraigada essa questão do gênero, a gente percebe exatamente uma mudança cultural. Porque aquela geração que mantinha esses padrões, ela está envelhecendo, está passando, e vem uma nova geração que vem sendo concebida sobre novos discursos, sobre novos diálogos, sobre um novo olhar para a questão do gênero. Então, essa geração mais nova, a tendência é de que vá diminuindo. Agora, não diminui por si só. Porque é muito cômodo, em determinada situação, para o homem o papel de liderança e de poder, em que ele não faz nada e a mulher faz tudo. E aí é comum, às vezes, a gente ouvir numa audiência, não, ele xinga, ele ameaça, mas ele nunca nunca me triscou. É o triscou, é o famoso... Então, para aquela mulher, ela nunca sofreu violência. Por quê? Porque ele xingá-la de tudo quanto é nome... Para ela não foi violência. Ele torturá-la, ele marcar a roupa que ela usa, ele marcar a hora que ela chega, com quem ela vai, onde ela vai, e se vai. Ela não consegue visualizar a violência que ela está sofrendo. Naturalizou, né? Naturalizou, ela banalizou a violência. A ponto que eu já tive audiência em que a mulher disse assim, não, ele bateu, mas ele bateu no direito dele. Ele estava no direito dele de bater. Né? Eu já tive um homem que disse numa sala de audiência, se eu não puder bater na minha própria mulher, em quem eu vou poder bater? Então, a coisa é mais ou menos assim. E isso, aí você pensa assim, isso aconteceu há muitos anos. Não, semana passada um disse, não, mas não foi nenhuma violência grave, foi só essas coisas normais de marido e mulher, não teve um rancor-sangue. É como se isso fosse uma questão normal. Então, se nós não trabalharmos a geração que está vindo, a tendência é de repetir, porque é cômodo. Certo. Né? É cômodo. Voltamos para o que disse a doutora Valesca, educação. É no pequenininho, né? Trabalhando isso agora para que tenha uma resposta. Felizmente, vai ser aos poucos, mas que venha essa modificação. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, e com o juiz e coordenador do Centro Judiciário da Mulher do Fórum do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal, Benhur Visa. Você quer rever esse programa? Acesse a página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E você também pode enviar sua sugestão, sua crítica aqui para o programa. O e-mail é forum@stf.jus.br. Até a próxima semana. Obrigado pela sua audiência.